Opa, vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo, porque afinal de contas, somos feitos da resistência, né? Somos a resistência, graças a Deus. Biriba. Opa! Eu acho que agora vai. Vamos tentar? Vamos tentar, não custa nada. Ah, conseguiu! Que ótimo! Só que tá tudo meio que... tá sem o vídeo. Calma aí, vamos Tá. tentar. Agora, ê! Ah! Eu tava falando com ele, somos feitos da resistência, não é verdade? Quem não Olá, boa insiste, noite. boa Até que noite. enfim deu certo. Tudo bem? Tudo Prazer em te bem, melhor agora, conhecer. né? É, prazer em te conhecer pessoalmente, viu? Muito obrigada assim, por ter aceitado o meu convite, tá? Eu é Eu, que agradeço. realmente eu admiro muito seu trabalho. Assim, Nosso, quero nosso saber trabalho. mais. Perfeito. Assim, essa live foi meio que... eu não impulsionei nem nada disso, porque eu acho que o importante é ela depois... Eu vou colocá-la, editar um pouquinho e colocá-la no YouTube, porque eu acho que muitas pessoas... É importante para que as pessoas elas comecem a entender que a capoeira ela está muito mais próxima da gente do que a gente imagina, né? Com certeza. É. Na verdade, ela está em todos os lugares da sociedade, né? É, exatamente. Ela faz parte da nossa história e a gente tem um pouquinho desse DNA. Não importa a cor, não importa a classe social. Eu me lembro e já vi algumas rodas de capoeira em que pessoas inimigas jogavam ali como se fossem grandes amigos, não é verdade? É, Exemplar disso é o movimento da capoeira que acontece, por exemplo, nos países do Oriente Médio, como Israel, Iraque, né? é, A capoeira está inserida nesses lugares e quando você vê lá numa roda pessoas de religiões diferentes, dentro da capoeira, todas as questões políticas e religiosas não existem em termos de conflito. é. Olha que incrível que a capoeira consegue fazer, né? É verdade. Não é à toa que ela virou patrimônio imaterial, né? Patrimônio Material do Brasil, a roda e o ofício de mestre, né, de 2009 para 2014, né? E patrimônio, a roda como patrimônio da humanidade pela Unesco. Tudo isso um trabalho feito pelo IFAM, né? Junto com o Ministério da Cultura, na época do governo do Getúlio, do Gilberto Gil, quando ele era ministro da Cultura. É. Mestre, eu, assim, Pode me particularmente... chamar de Biriba, tá Tá, bom? Só Biriba. tá bom, tá bom. Eu quero saber um pouco mais, assim, porque, na verdade, eu sei um pouco da sua história, mas tem muita gente que quer saber, né? Como é que foi a sua trajetória, como é que você começou com a capoeira e hoje em dia você defende com unhas e dentes, né? Inclusive, essa questão na parte jurídica até, né? Então, me conta um pouquinho Isso. mais. Então, eu iniciei a capoeira por volta no final de 1995, ali, final de 94 para 95, dentro do Grupo Senzala, né, com meu mestre Renato Maluco. Estou com ele até os dias atuais. Tive a oportunidade, junto com ele, né, viajar para alguns países da Europa em 2008, para vários estados no Brasil. Aqui em Roraima, desde quando eu recebi a terceira graduação, já, já tive a iniciativa de ministrar aulas, né, dentro do trabalho, então nunca parei de ministrar aulas de capoeira. Já passei por diversos tipos de projetos dentro da capoeira, né, desde ministrando aula em escolas, como igrejas, como projetos sociais, até que nos últimos anos eu inaugurei o Instituto Biriba. Inclusive o aniversário vai ser agora, dia 27, né, de 6 anos. Que legal. Onde a gente faz um trabalho de base, não apenas com a capoeira, mas a gente desenvolve atividades como aulas de francês, inglês com xadrez,
yoga e outras atividades, fora os eventos, tudo de forma gratuita para a comunidade até 17 anos. E dentro dessa perspectiva do que a gente aprende fora da capoeira, eu tenho buscado trazer todo tipo de conhecimento também para o universo da capoeira, né? A minha área de formação é a área do direito. Obviamente que eu tenho outras graduações, né, em termos de academia, mas eu tento trazer para o universo da capoeira, porque eu acredito que nós realmente precisamos potencializar no Brasil cada vez mais a valorização da nossa arte. Quando eu vejo, por exemplo, mulheres igual você, né, eu tenho acompanhado o seu trabalho no Instagram, né, a forma como você conduz esse movimento, né, gerando inquietações, eu acho que esse é o nosso papel. Chega um momento da nossa trajetória dentro da capoeira que a gente realmente tem que potencializar ela de todas as formas. É verdade. Seja ela como for, seja ela... Porque assim, as pessoas, às vezes, elas esbarram numa questão relacionada assim, poxa, mas eu não tenho formação suficiente. Mas que formação é essa, né? Que você precisa ter para você falar aquilo que está na sua alma, né? Assim, em alguns seminários que eu já tive a oportunidade de ir até para ajudar a construir políticas de salvaguarda dentro de estados da região norte, até a nível de centro-oeste, assim, a capoeira, ela é um saber popular. Nós jamais poderemos igualar o saber que a gente aprende dentro da cultura popular com o saber da academia. Eu costumo dizer que nós, enquanto detentores de uma cultura, de um saber cultural, nós é que somos estudados pela academia, e não o contrário. Então são valores totalmente diferentes, a gente jamais pode se igualar. Dentro do universo da capoeira a gente tem mestres que às vezes não têm ensino fundamental, mas tem um saber cultural incrível, de décadas, às vezes de gerações, né, a maioria das vezes. E a academia que está estudando esses mestres, né, dentro do campo da pesquisa. Então são valores totalmente diferentes que a gente não pode tentar igualar. Obviamente que a gente também precisa do conhecimento da academia, obviamente. Por exemplo, quando a capoeira foi reconhecida, o processo de dossiê para reconhecer o ofício e a roda de mestre como patrimônio imaterial do Brasil, teve que ter estudos dentro da área da antropologia, da sociologia, do direito, da história, para poder chancelar também o dossiê que culminou na aprovação como patrimônio imaterial. Mas a base era o saber dos mestres, né? Então, olha só a importância, né? A gente não pode se igualar, não pode igualar isso. São complementares, eu acredito. É verdade, tanto que eu me lembro até uma época que eu fiz um curso do CREF, né? Porque eles queriam que a capoeira, o mestre de capoeira fosse um docente e tivesse uma graduação relacionada à educação física. Isso não existe, né? Não, é claro que a gente lidar com o corpo do outro tem que ter uma responsabilidade, claro. Mas isso cabe ao próprio mestre o saber com relação a isso, né? Então, assim, não tem como, tanto que já não acontece mais, né? Em função disso... Esse movimento aconteceu no final da década de 90, né? Que foi uma pressão do CREF a nível nacional. Inclusive, não foi só para o universo da capoeira, mas como da musculatura. Então, foi aquela corrida de fazer uma espécie de curso com tantas horas aula, aí você recebia uma carteirinha para poder estar apto a ministrar aulas dentro das academias e nas escolas, enfim. Obviamente que isso não vingou dentro do universo da capoeira, porque a capoeira é cultura popular. A capoeira é uma cultura afro-brasileira, inclusive regida por uma legislação federal, que é a lei do Estatuto da Igualdade Racial, né? E ainda é uma pressão do CREF, inclusive no ano de 2021 eu fui convidado para ministrar uma palestra sobre essa questão jurídica do CREF no estado do Amazonas, a convite do IFAM e outras instituições de capoeira do estado, e a gente debateu sobre isso. Não existe uma lei federal que
que nos obriga a ter uma graduação em Educação Física para ministrar aula. Agora, entenda, uma coisa é você não ter uma graduação para ministrar aula. Agora, vai ser um professor contratado para ministrar aula de capoeira na rede de ensino pública, municipal e estadual, dentro de uma ementa acadêmica, aí sim tem que ter uma base para isso, né? Porque você vai ter que desenvolver um trabalho acadêmico para crianças, para jovens e adolescentes. Que aí é uma outra questão, né? Porque aí entra na perspectiva do curso de Educação Física. Mas a maioria dos trabalhos de capoeira nas escolas é um trabalho de recreação, é um trabalho de ludicidade. Tá. Então nós temos esses dois viés, né? Esse viés recreativo da ludicidade é permitido. Agora, se você quer ministrar aula de capoeira numa escola, com todo um aparato que se aprende dentro do curso de Educação Física, aí é diferente, usando aqueles objetos, aquela metodologia, aí sim, tem que ter um preparo, tem que ter um curso para isso, você tem que estudar para isso. Agora, de forma recreativa, lúdica, trabalhando essa questão comportamental, a musicalidade, não. Então nós temos dois viés, então a gente só tem que saber em qual nível que a gente quer se enquadrar, por exemplo, para ministrar aula em escola pública ou privada, por exemplo. Tanto que meu mestre, a graduação dele é em pedagogia, né? Então, sim, foge bastante dessa questão com relação ao CREF. O Biriba, eu, assim, durante de ontem para hoje, né? Na verdade, foi antes de ontem para hoje, eu coloquei algumas perguntas, quer dizer, eu vi lá, você fez uma enquete. Exato. E aí muita gente me perguntou, achei interessante, né? Principalmente me perguntaram sobre de onde que surgiu a capoeira, né? Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente, para eles entenderem um pouco mais, através de você, de onde que surgiu a capoeira, se a capoeira ela veio do Brasil mesmo, se ela veio da África, como que é essa história, esse início aí. Esse é um debate que ainda não foi superado, né, dentro do campo da pesquisa, porque a cada momento está sendo revelado, né, novas documentações históricas, que tem inclusive desmistificado a própria origem da capoeira, né? Hoje já tem se defendido que a cultura indígena foi algo primordial para não a criação, mas a reformulação da própria capoeira, assim que a gente passou por um certo período de escravidão no Brasil, né? Obviamente que a questão de estrutura de corpo, de movimentação de corpo, né, essa linguagem corporal que nós temos dentro da capoeira, obviamente que ela veio em sua base pelos povos africanos que foram escravizados e que vieram para o Brasil. Mas não só isso, porque quando chegou aqui, a cultura indígena também se juntou a essa expressividade corporal. Então, hoje, dentro do campo da pesquisa, tem se defendido isso. Não tem como a gente dizer que veio totalmente do continente africano, também não tem como dizer que ela nasceu 100% aqui, e também a gente não tem como dizer as referências culturais, por exemplo, dos povos portugueses, holandeses, franceses, nessa conjuntura histórica no Brasil, se ela também não contribuiu para isso, porque vieram diversos tipos de danças culturais dessas outras nações, dentro dessa conjuntura africana de escravização, né? Agora, quando a gente pensa na capoeira mais contemporânea, sobretudo no final do século XVIII para o século XIX, aí a gente já começa a ter uma noção de referência um pouco mais consolidada. O campo da pesquisa entende que a capoeira nasceu com essa perspectiva de jogo, de rituais, né, entre Rio de Janeiro, Bahia e Recife, né, são os três eixos da capoeira, essa origem básica, né, contemporânea. Tanto é que está no dossiê que culminou na aprovação da Roda e Ofício de Mestre como Patrimônio Material do Brasil, né, Patrimônio do Brasil e também da Roda de Capoeira como Patrimônio da Humanidade. Então, a gente achar que a capoeira ela tem uma origem é meio que uma utopia ainda dentro do campo da pesquisa. A gente não pode falar isso.
O que a gente tem que dizer que a capoeira, essa capoeira nossa, ela teve fases. Nós estamos vivendo uma pré-fase do período contemporâneo. A gente está vivendo agora uma nova fase da capoeira, né? Essa capoeira que está em todo lugar e que também ela absorve parte dessa cultura. Por exemplo, capoeira quando foi para a Europa no final do século no final do século XX, ela também vai beber de referências culturais dos países europeus onde ela foi inserida, né? Quando a capoeira vem para a região norte, ali no final do século XX, 1930, ela também vai se apropriar dessa cultura que está na região norte. Então ela acaba se transformando. A capoeira é a própria água de beber, como dizem os mestres antigos, né? É como o Pastinha diz, essa referência que ele dizia que a capoeira é tudo que a boca come, é porque tem a ver com isso, essa referência que a capoeira vai se apropriando e vai sendo de forma orgânica construída. Isso é incrível, né? Agora, a contemporânea nesses 3 eixos de cidades, né? Lógico que cada uma da sua forma. A capoeira do Rio de Janeiro não dialogava com a capoeira da Bahia, que não dialogava com a capoeira do Recife, mas em algum momento elas se encontram, né? São períodos diferentes, mas em algum momento elas vão se encontrar, gerando essa potência que é a nossa capoeira do Brasil, né? Em falar em pastinha, em bimba, também me fizeram essa pergunta, né? Quem foi mestre bimba, mas anterior a isso, quem foi o mestre pastinha, afinal, né? Me perguntaram assim, afinal, quem foi? Quem é esse cara, né? É um mestre. Então, fala um pouquinho sobre esses mestres que hoje são referência, você vê, né? Até as pessoas que não entendem, não sabem o que é a capoeira ainda, mas elas já têm como referência a capoeira esses mestres. Eles são os nossos 2 ícones, né, da capoeira no Brasil, essa capoeira dita contemporânea, mas eles foram agentes percussores e principais em sua época. Eles romperam barreiras da fronteira com o Estado. Bimba, por exemplo, né, foi o idealista para reconhecer a capoeira como esporte nacional. Ele teve essa sacada de mudar o próprio nome da capoeira na Bahia para que ele tivesse uma audiência com Getúlio Vargas e descriminalizasse a capoeira por meio de um decreto, porque até 1940, no Código Penal de 1890, a capoeira estava inserida como dentro de um artigo e era considerado como crime quem praticasse a capoeira. Então Bimba foi esse sujeito com uma visão de futuro e ele conseguiu dialogar com o Estado ao ponto de descriminalizar essa nossa parte da cultura, né? Pastinha foi um outro sujeito muito importante, porque ele foi um angoleiro, mas existiam outros angoleiros da época, mas ele teve uma visão diferenciada dentro daquele contexto sociocultural na Bahia, que foi levar a capoeira para uma espécie de um formato acadêmico. Tanto é que vai ter uma patronização de uniforme, com as cores amarela e preta. Ele vai criar um sistema meio que de graduação hierárquica junto com o Bimba, né? A Bimba também vai fazer isso. Ele vai levar a capoeira para dentro de uma academia para ensinar, assim como o Bimba. Mas eram movimentos meio que opostos e complementares ao mesmo tempo. Então eles foram sujeitos extremamente importantes. A diferença de Pastinha para Bimba, porque Pastinha ele era marinheiro, então ele percorreu em alguns lugares, né, dentro da marinha, então ele também teve um conhecimento do exército, ele foi inserido em outro contexto sociocultural que ajudou nessa formatação de uma certa rigidez para a época, para o fortalecimento da capoeira Angola, mas quando a gente fala não só capoeira Angola, mas a capoeira. Bimba também vai ser um sujeito importante, apesar dele não ter sido um agente de Estado, como Pastinha foi, um marinheiro, né? Mas Bimba, ele circulava em outros movimentos culturais, como nas questões das religiões de matriz africana, né? Então, ele trabalha também essa questão da valorização da mulher dentro da capoeira, tanto é que os refrões de todas as suas músicas vão ser cantadas especificamente com mulheres. Então, são conjunturas diferentes que ajudou, naquele período
pós-escravidão, pós a capoeira primitiva, eles inauguram essa capoeira nossa contemporânea, que é a partir deles, ali sobretudo na década de 60, 50 para 60, que vão surgir grupos importantes que vai elevar para uma nova fase o movimento da capoeira, né? Então, grupos como o Grupo Senzala na década de 60 vão ser criados, grupos como o Cordão de Ouro na década de 70 em São Paulo vai ser criado, né? Grupo Abadá vai ser criado na década de 90, então Grupo Museza, Capoeira Brasil e diversos outros grupos vão chegar depois dessa construção política, sociocultural de Mestre Pastinha e Mestre Bimba, trazendo a gente até aqui. Olha como é uma coisa vai complementando a outra, né? Igual a roda, né? Todo mundo tem uma importância ali dentro da roda, né? É verdade. Essa questão da graduação, mestre, Biriba, desculpa, às vezes... Só Biriba, tá ótimo. Assim, porque já existia uma graduação, mas aí, de repente, apareceu corda e cordel, né? O cordel é referência à federação, certo? A corda, a associação. Conta um pouquinho mais sobre isso. Então, na década de... Assim, são três movimentos que a gente tem que pensar historicamente. São três movimentos que a gente tem que pensar historicamente para essa coisa da graduação dentro da capoeira. O primeiro movimento é o que acontece com o mestre Bimba. Ele não era um sistema de graduação, a questão dos lenços. Era uma questão cultural de hierarquia dentro do trabalho dele, né? Bem como depois, Pastinha, no final... Né? Isso. Mestre Bimba, a questão dos lenços, né? Mestre Pastinha vai trabalhar uma outra dinâmica dentro de um sistema de reconhecimento hierárquico. Não tem graduação dentro do movimento da Angola. Mas existem as nomenclaturas, né? Professor, treinel, né? Naquele tempo, né? Que depois foi se modificando. Mas não tinha graduação. O sistema de graduação... o sistema de graduação por corda, ela nasce com o Grupo Senzala. O Grupo Senzala inaugura isso no final da década de 60. No final da década de 60, ali, início da década de 70, vai ter um outro movimento que nasce no Rio de Janeiro por meio da Confederação Brasileira de Pugilismo. Sobretudo o seu salvo a memória em 1972. E vai criar um sistema de... Isso, com o mestre Mendonça e outras lideranças ali do pugilismo. E vai criar ali o sistema de graduação por cordel, com base nas cores da bandeira do Brasil, que várias federações de capoeira no Brasil adotam ainda. No Amazonas, por exemplo, é assim. Os grupos que fazem parte da Federação de Capoeira do Amazonas usam cordel e essas cores com base na bandeira. Mas, de modo geral, o sistema de graduação por corda, a maioria dos grupos vão se apropriar dessa nova fase, né, inaugurada pelo Grupo Senzala, e vai ter nuances particulares de mudar, determinado grupo mudaram determinadas cores, determinadas hierarquias, nomenclaturas, e que isso é interessante, porque mostra que a capoeira ela não é algo como as artes marciais vindo da Europa ou do Oriente, que é uma coisa rígida. Ela vai... com o tempo também se modificando, né? Vai se adaptando, vai se transformando, né? O sistema de graduação revela muito isso. Demonstra muito essa mabialidade orgânica que a capoeira tem de se modificar ao meio. Então nós vamos ter grupos que a última graduação é a corda preta, nós vamos ter grupos que a última graduação de mestre é a corda branca, né? A gente vai ter grupos que continuam meio que com uma base da graduação do Grupo Senzala, que a última graduação a corda é vermelha, enfim... Mas o que a gente tem que entender por detrás de tudo isso é que a capoeira se organizou porque foi necessário. Mas existem também movimentos dentro da capoeira que não utilizam graduação, que não precisam, né? Porque entendem que a capoeira é a própria sociedade que leva nessa condição de valorização do detentor, para chamar de mestre, para chamar como professor, entende? Não precisa essa rigidez. E que está tudo bem também. Exato. Inclusive, assim, porque eu realmente
admiro o seu trabalho e acho importante falar sobre alguns livros que você tem como referência as pessoas que querem conhecer um pouco mais, que não sabem, e outras que já têm um conhecimento, assim, mesmo que pequeno, porque eu ainda acho que tem muito a aprender, inclusive aprendo agora bastante, que querem saber mais, tá? Eu tenho algumas referências, assim, como o Carlos Eugênio, o Lacer, enfim, mas eu quero saber de você por onde é importante começar quem está iniciando, tá? Algumas referências de livro e dali por diante, as pessoas que já têm uma certa graduação, enfim. Conta pra Eu gente. acho assim, a gente pode ir por diversos caminhos, né? Eu vou dizer um caminho que, independente do nível intelectual, em busca de conhecimento da capoeira. Eu acredito que a primeira coisa que um capoeirista tem que buscar é compreender o processo de reconhecimento do ofício e a roda de capoeira como patrimônio material. Então, eu começaria indicando o próprio dossiê, que pode baixar de forma gratuita no site do IFAM, né? Em PDF. Certo. Então, o capoeirista buscando conhecer, por meio do dossiê, como é que a capoeira chegou a esse nível de organizações internacionais e dentro do Brasil reconhecer como patrimônio da humanidade, é extremamente importante. Primeiro porque vai entender o que significa a preservação desse patrimônio cultural. Quais são os desafios, né? Quais foram os grandes problemas do passado, porque também vai ter uma contextualização histórica, enfim. Agora, dentro do campo acadêmico, nós, capoeiristas, temos superado diversas etapas. Uma delas, primordial, que é a inserção do próprio capoeirista dentro da academia enquanto pesquisador. Então, nós temos hoje, dentro do universo da capoeira, diversos sujeitos com alto nível de graduação pesquisando sobre capoeira, defendendo tese de mestrado, de doutorado, defendendo TCCs, né, termos de graduações, de pós-graduações incríveis no campo da pesquisa com referências históricas que até então ninguém tinha estudado. Então a gente também tem que se apropriar do que a academia está pesquisando e do que está divulgando. E a gente tem diversos trabalhos publicados, né, de forma gratuita, é só pesquisar no Google, por exemplo, teses de mestrado na capoeira. Vai ter teses voltadas para a capoeira na ótica da mulher, da criança, a questão de crimes, a parte de história, sociologia, antropologia. Agora nós temos alguns autores básicos, né? As obras do mestre Itapuã, por exemplo, por ser um aluno de mestre Bimba, ainda vivo, são obras incríveis, né? Ele tem uma revista, inclusive, que traz um apanhado histórico dos últimos 100 anos, depois da vinda de mestre Bimba, né? Para o nosso meio humano. Então é incrível também as obras de mestre Bimba. O grande pesquisador Liberac também, é incrível as obras do mestre Liberac, porque ele, além de trabalhar no campo da pesquisa acadêmica, mas também ele permeia o universo cultural da capoeira, inclusive com debates com temas incríveis. Então Liberac, Eugênio, você já falou, obras do mestre Nestor Capoeira, que vai trabalhar essa questão do corpo, vai trabalhar essa questão do que está por detrás da matéria, dentro da roda, né, que é o que a gente não enxerga, que tem a ver com a energia, tem a ver com essa ancestralidade. E tem diversos autores, né? Quero até deixar aqui de antemão, divulgando, porque também é um parceiro nosso de trabalho, que é o mestre Paulo Quincongo, da Rádio Capoeira. Inclusive, eu acho que semanalmente ele divulga novos livros dentro do campo da pesquisa na capoeira, né, divulgando novas literaturas que estão sendo lançadas. Basicamente é isso. Tá, perfeito. E entender, e para finalizar nessa questão, entender sobre as políticas de salvaguarda, que dá para pesquisar também dentro do site do IFAM. Porque hoje nós temos que trabalhar a valorização das memórias dos nossos mais velhos e mais velhas, né? Hoje no Brasil a gente ainda não conhece o universo da capoeira das mestras, né? É preciso a gente colocar isso em pauta, né? Que é outro tipo de referência. É preciso a gente trazer para o debate nuances da capoeira que ninguém quer tocar. Então, entender um pouco
sobre essa questão da salvaguarda é extremamente importante para avançar um pouco mais de nível nesse sentido. Perfeito, mestre. Deixa eu ver aqui mais alguma. Também me perguntaram sobre Zumbi dos Palmares, porque muita gente, né, existe o dia, né, do Zumbi dos Palmares e as pessoas perguntam, mas por que que existe esse dia? Por que, quem foi esse zumbi, sabe? Então fala um pouco mais também sobre o Zumbi dos Palmares. Eu acho que não só na figura do zumbi, né? Mas quando a gente pensa na evolução cultural de uma manifestação que é afro, em sua base, dentro do Brasil, o preconceito sempre impera até os dias de hoje, as discriminações de todo tipo, não é? Então, figuras como Zumbi, Dandara, né? Que foi uma mulher também no mesmo período, são sujeitos importantes para a questão da valorização. Obviamente que quando a gente pensa nesses sujeitos, às vezes a gente coloca eles em posições tal ponto de destaque, esquecendo a questão humana. Então, eu já vi, por exemplo, nos últimos anos, críticas a Zumbi, porque dizem que também ele foi um senhor de escravos. Então, são conjunturas que a gente tem que repensar de como que a gente está trabalhando a questão dos nossos heróis no Brasil, né? Porque a gente precisa deles também, porque tiveram importância em determinada fase da nossa história. Porque senão a gente não chegaria, por exemplo, com a capoeira como chegou até agora, né? Os desbravadores, aqueles que colocaram o seu papel dentro da sociedade como alguém que poderia absorver o pior resultado do Estado, né? O Estado não queria que essas manifestações afro, como a capoeira, as religiões de matriz africana, chegassem como chegou. Então, pessoas como o Zumbi foram extremamente importantes num período histórico, né? Porque ele tentou criar um movimento de refúgio, de liberdade, né? Dentro do Palmares, né? Mas que não era só esse movimento, existiam outros parecidos com o dele. Em Alagoas, existiam outros Palmares, que não foi tão difundido como o Palmares de Zumbi, né? Da mesma forma, na questão indígena, teve vários movimentos de fuga nas questões indígenas que a gente, pela história, não foi tão difundido como o Palmares. Mas, de forma objetiva, esses sujeitos, né, sujeitas, como Dandara, Fala um pouco foram mais extremamente sobre Dandara importantes. também. Hã? Desculpa. Fala um pouco sobre Dandara também. Então, a Dandara foi uma guerreira, né? Inclusive foi uma das mulheres que foi para a luta no período afro escravocrata no país, né? Combateu de igual com o Estado, com outros movimentos da época, né? Então a gente tem que perceber que a história ela não é algo, ela não foi, nunca vai ser algo fixo, mas a gente precisa desses sujeitos. No tempo da pandemia a gente viu pessoas liderando movimentos em combate à discriminação de todos os tipos para a cultura afro-brasileira. Então, imagina, né? Na pandemia a gente já teve algo muito forte agora. Então, esses movimentos sempre existiram, sempre vão existir, graças a Deus, né? Então, figuras como Zumbi, Dandara e outros são extremamente importantes, né? É isso. Mestre, olha, eu acho que a minha bateria está acabando. A nossa. Quando começa a ficar o celular, ele já está assim, eu acho que já foi informação assim, nossa, eu Legal. tenho muito a te agradecer, sabe? O convite, espero voltar e fazermos novamente outras entrevistas, né? Conversar mais sobre. Inclusive, a próxima vez eu quero trazer meu mestre, quero trazer o mestre Garrincha, que já me prometeu várias vezes, assim. Legal. Sabe? Então, eu só tenho a te agradecer. Essa live, eu vou colocá-la no YouTube, né? Peço a sua autorização para isso. Claro. Tá? E é isso. Muito obrigada por todas essas informações. Aprendi demais, tá? E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Kika, capoeira, por estar resistindo, por estar tentando fazer a diferença. Você, enquanto mulher,
dentro do universo da capoeira. Você tem uma importância fundamental dentro desse processo, criando voz, criando cenários em combate, resistindo dentro desse universo da capoeira. Parabéns pela iniciativa, não é fácil, né? A gente resistir por muito tempo dentro de um segmento cultural. Na capoeira a gente sofre muita pressão hoje em dia. Poucas pessoas estão treinando com 10 anos. É difícil cada vez mais a gente ter alunos que fiquem 30 anos dentro do nosso segmento cultural. Então, pessoas como vocês são de extrema importância. Sinta-se abraçada. Estou por aqui. Qualquer coisa está lá no meu Instagram, meu Facebook. É só chegar junto que a gente vai se aproximando. Em agosto eu vou estar aí no Rio de Janeiro. Vai ser a minha formatura de corda vermelha, depois de uma caminhada, que é mais uma fase. Daqui a pouco a gente está por aí. Que fantástico, mestre. Olha, minha casa pode vir com a sua família inteira. Minha casa é pequenininha, Legal. Não cabe você e a sua família, tá bom? Legal. Tchau, sinta-se abraçado. Axé, fica com Deus, mestre. Axé, Tchau. paz e luz.